própria palavra diz. Ou seja, a virtude do Espírito Santo sobre a vida do homem faz com que o homem não tenha desejo por nada nesse mundo, porque quando o homem vai se lançar as coisas do mundo, o Espírito Santo já alerta. Sim ou não? Você sabe que um homem que não tem o Espírito Santo, a Bíblia mesmo diz que ele é comparado como uma folha caída ao vento, que é jogada para um lado e para o outro. Não tem norte, não tem rumo, não tem nada que o homem faça por si mesmo, a não ser pela misericórdia de Deus na vida dele. Lute para ter o Espírito Santo sobre você. Lute para que a palavra penetre no mais íntimo do seu coração, porque você tendo a palavra de Deus na sua vida, não lhe resta mais nada, meu amigo. Você pode passar qualquer tipo de problema, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Ele te sustenta na sua aflição, Ele te sustenta nos dias maus. A Bíblia mesmo diz que haveria dias maus, haveria dias que seriam maus, não um dia só. Teria dias que nós não iríamos aparentemente pelo homem suportar, mas a força vem dele. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Isaías fala isso. Os que confiam no Senhor. Pastor, eu estou fraco, eu não aguento mais. Confia nele, tenha a palavra dele, que ele vai renovar as suas forças. Amém. Você que trouxe a palavra, abra ela no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 1. Os obreiros, por gentileza, vão ajudar o povo a achar, e depois disso pode sentar. 1 Pedro capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lá no finalzinho, você chegou em Apocalipse, você volta, tem Judas, você volta, tem 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, aí depois vem 2ª Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Os obreiros vão ajudar você a achar, e depois que acharem, os obreiros podem sentar, para que você possa entender a palavra de Deus. E por favor, pessoal, evite conversar. Evite conversar, porque você sabe que se você perder a atenção da palavra, você perdeu tudo. Aí chega no final da palavra, você não entende nada. É ou não é? Todos acharam? Sim ou não? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. O cabeçalho diz assim, ou título, a minha Bíblia diz a santidade na vida. Outras Bíblias diz a exortação acerca da santidade ou santificação. Tem Bíblia que fala isso? Exortação acerca da santificação. A minha Bíblia diz a santidade na vida. Diz assim, capítulo 1, versículo 13. Por isso, olha só, eu vou ler, depois eu vou explicar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, olha só, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Aí ele diz assim: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ou seja, coisas corruptas, sujas, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em quem?
em Deus. Versículo 22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada ou foi dada. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, ele está criando um desígnio dentro da igreja acerca da santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É impossível que um homem que não se santifique veja Deus. É impossível que um homem que não se abstenha das coisas do mundo, um homem corruptível. O que é corruptível? Um homem corrupto, um homem sujo, um homem que não entende as coisas de Deus e faz segundo o seu propósito do coração. Um homem corruptível. Quando Deus te chama, Ele te chama para te lavar dos seus pecados. Quando Cristo te chama ao Evangelho, como o próprio Pedro falou aqui, que é esse o Evangelho que eu tenho anunciado, que essa é a palavra que foi evangelizada no meio de vocês, que haja santificação, porque se há santificação, não tem resquício de pecado, não tem resquício do velho homem, não tem vontade pecaminosa, não tem desejo no coração do homem de trair aquele que outrora nos resgatou do lamaçal do pecado e nos ressuscitou juntamente com ele. É isso que a palavra de Deus fala. Se entendemos que fomos regenerados pela água lavada, pelo sabão do lavandeiro, ou pela água que jorra do trono de Deus, entendemos que se formos lavados, não há mais condenação sobre a nossa vida, ou condição de o homem viver pecando na mesmice. Por isso que o Pedro aqui, o apóstolo Pedro falou: olha, pessoal, antes quando vocês estavam no mundo, praticando as mesmas coisas do mundo, vocês têm que ser regenerados hoje na igreja. Não pode praticar as mesmas coisas, não pode viver na intenção do coração, não pode viver no desejo maligno do coração. Como é que eu conheço um homem de Deus? Como é que eu conheço uma mulher de Deus? Pelos frutos. Sim, pastor, pelos frutos. Mas é somente pelos frutos? O homem de Deus, o desejo do coração dele é constante em Deus. O homem de Deus, o desejo do coração dele é viver pela palavra, é viver na palavra. E o que não pode faltar na vida dele é a palavra, é o Espírito Santo, é o próprio Deus encarnado na pessoa do Espírito Santo dentro da nossa vida. Porque o Espírito Santo habitar dentro da gente, nós não podemos servir a dois senhores. Casa dividida não subsiste. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiver em concordância. Podemos andar com Deus e ao mesmo tempo o nosso pé está resvalado no mundo, pessoal? Impossível. Podemos querer ouvir uma palavra de vida, uma palavra de virtude, que vai trazer virtude do Espírito de Deus sobre a nossa vida, e ao mesmo tempo estar praticando as coisas do mundo? Impossível. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus, que aqueles que têm desejo de Deus, tem que a cada dia que passa buscar as coisas que são do alto. E aqueles que mesmo estando dentro de uma igreja, mas têm desejo pelo mundo, meu amigo, ou você escolhe a Deus, ou você escolhe as coisas do mundo. Não podemos servir a dois senhores. Por isso que a igreja hoje é considerada como uma igreja rebelde, uma igreja julgadora, uma igreja careta. Sabe por quê? A nossa eu estou falando. Tem muita igreja que ela se aparenta com o mundo. Tem muita igreja aí fora que tem as mesmas características do mundo, e ela não pode ser considerada uma igreja, ela é considerada como uma seita. Se o próprio Cristo diz na palavra de Deus que as trevas, onde a luz há, não pode ter trevas, então se a igreja é a luz do mundo, não pode ter trevas no meio dela. E se nós formos tocados por essa luz, e como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos,
eu não posso ter dentro de mim o mesmo desejo, meu Deus. Ou eu sou um homem salvo, ou eu sou um homem de dupla personalidade, não é? Ou eu sou uma pessoa que foi salva por Cristo, ou então, meu amigo, eu estou aqui somente para perder meu tempo. Essa é a realidade. Ou eu assumo um compromisso com Cristo, porque mesmo em Apocalipse diz: olha, porque você não é quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imagina Deus falar isso para a gente hoje. Imagina Deus falando para você assim: olha, porque você não é quente e nem frio, você não está nem na igreja e nem no mundo, você está com um pé na igreja e um pé no mundo, você está em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Afasta de mim que eu não te conheço. Afasta de mim todos vós que praticais iniquidade, por lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus fala isso. E Pedro, quando bate na tecla, ele bate acerca da santificação. O homem que é de Deus tem que viver em contínua santificação. O homem que é de Deus, ele tem que viver em contínua oração, em contínuo jejum. A sua mente tem que ser diretamente ao Pai. Ele vai orar, ele só pede por misericórdia. Ele vai ler a palavra de Deus. Antes de ler, ele fala assim: meu Deus, abre o meu entendimento, para que tudo que está escrito aí, eu possa não apenas ler e decorar, mas acima de tudo colocar em prática. Deus falou assim: o meu povo me adora apenas com os lábios, mas o coração está distante de mim. O meu povo está muito distante de mim, estão adorando com os lábios, oração frívola, uma oração que não tem poder, uma oração que não passa do teto da igreja, meu Deus. E achamos que Deus está ouvindo. Ele mesmo fala: os meus ouvidos estão tapados às suas orações, a Israel. A partir de hoje, Israel, eu vou me afastar de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem praticar as obras que vocês desejam, mas não se esqueçam, cada homem no último dia será julgado pelas suas obras, pelo que tem feito nessa terra. Todos serão julgados por isso. Mas o homem que tem contínua santificação pela palavra da verdade, o desejo pelo pecado é pouco. Não digo para você, homem de Deus, que você não peca, porque você peca. Não digo para você, mulher de Deus, que você não erra. Você erra, se possível, todo dia. Mas a diferença do homem de Deus que peca para um homem natural é aquele que peca, mas parece que a vida dele vira uma desgraça, como a gente sempre fala. E o homem natural, quando peca, meu amigo, não sente nada. É como se não tivesse acontecido nada. Foi uma coisa natural na vida dele. Por que foi natural? Porque o homem natural vive em cima do pecado original. O homem natural já provém dele isso. É muito difícil o homem não pecar, não é? É impossível que o homem não peque, porque no livro de Tiago mesmo diz, ou em 1 Pedro, eu não lembro, que aqueles que dizem que não tem pecado é mentiroso. Todos pecam, todos erram, todos têm desejo no coração pelo mundo, todos. A diferença do homem de Deus é que ele luta contra o que está dentro de si. Ele luta contra o seu enganoso coração, porque o diabo todo dia vos tenta. Certa vez Jesus, deitado do lado de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, essa noite o diabo tentou cirandar sua alma, mas eu roguei ao Pai por ti. O diabo tentou cirandar a alma de Pedro. O diabo tenta cirandar nossa alma todo dia, colocando pensamento negativo, colocando desejo pelo coração, desejo pelas coisas que nós éramos lá no mundo. Não acha você que você está dentro da igreja hoje, que o diabo, pronto, perdi esse. Ele vai tentar, ele vai jogar os dardos inflamados do maligno, vai tentar atingir a sua mente. Mas a própria palavra de Deus diz que todo pecado que é alimentado, e quando ele desce para o coração, ele gera o quê? Morte. E quando gera morte, meu amigo, aí se torna a coisa mais difícil para o homem voltar às práticas do primeiro amor. Não é? Pega uma pessoa no mundo hoje, uma que está no mundo, que está caída, que foi desarraigada da palavra, que hoje não tem mais interesse pela palavra, e tenta conversar com ela, tenta falar um pouquinho de palavra para ela, se é que ela não vai meter a boca em você. Não é? Conheço palavras já, eu também já estava na igreja. Deus é comigo, é nada, pessoal. Aqueles que têm desejo por Deus, o
próprio Deus habita dentro dele. E Davi mesmo falou: até o desejo de te adorar vem de quem? Vem de ti. Até o desejo de adorar Deus vem dele, meu Deus. Por isso que eu digo, nada provém do homem. A Bíblia mesmo diz que Deus coloca tanto o querer quanto o realizar. Deus que coloca o querer e também o realizar. Se eu tenho desejo por buscar a presença de Deus diariamente, isso não está provindo de dentro do homem, porque o homem não produz nada que é bom. Isso provém de Deus. Se Ele olhou para você e encontrou um coração sincero, meu amigo, Ele vai colocar dentro de você o desejo ardente pela presença dEle. A cada dia que passa você quer Deus, você quer respirar Ele na sua vida. A cada dia que passa você tenta encontrar o amado da sua alma, aquele que talvez há muito tempo tem batido a porta. Abre, amada minha, abre, imaculada. Sim ou não? Lembra quando a gente pregou sobre isso? Ele bate a porta, Ele chama, Ele tenta fazer de todas as formas. Todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente. A própria palavra de Deus que Ele fala: olha, eu vim para os que são meus. Mas o homem por si mesmo é impossível que ele pode buscar a Deus pelo seu coração. Impossível. Por isso que a cada dia que eu leio a palavra de Deus, eu vejo e eu vou crendo que nada, nem as obras, nem o desejo, nem o coração do homem pode levar ele a querer algo de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Como falamos agora, se até Davi falou que o desejo de adorar vem de Deus, se você chega aqui, talvez no domingo, como a gente faz oração, você está orando, você está sentindo que Deus está te ouvindo, isso não está provindo de você não. Está provindo de quem? Está provindo dele. Amém? Por isso que Pedro fala acerca da santificação. Quer ter Deus na sua vida? Se santifique, meu amigo. Esqueça as coisas passadas. Seja um novo homem, regenerado pela palavra da verdade. Regeneração, novo homem, nova vida. Homem que nasceu de novo, mulher que nasceu de novo e não tem desejo pelas coisas do mundo. Amém? Olha o versículo 13 de novo que nós vamos explicar. Por isso, cingi-vos no entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou trazendo a revelação de Jesus Cristo, como os filhos da obediência. Não vos, o que? Amoldeis as paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. O que Pedro fala? O que o Espírito Santo de Deus fala? Nós não podemos se moldar as coisas que éramos no passado. Éramos considerados como ignorantes na fé. Éramos considerados como pessoas repugnantes na fé. Nós éramos rebeldes. Pedro mesmo fala: vocês estão no Evangelho de Cristo, então vocês não podem se moldar. Aquele homem que vocês eram do passado, se reviste como está escrito em Efésios capítulo 6, temos que se revestir com a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Como é que eu resisto os dias maus? Dias maus não representa só problema. Pastor, estou passando um problema tão grande. Não está falando apenas disso. Está falando da sua luta iminente contra o pecado, da sua luta contra o seu coração. A própria palavra de Deus diz no livro de Gálatas que a luta da carne contra o espírito é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Mas só vence aquele que nós mais alimentamos. Só vai ter mais força aquele que a gente mais alimenta. Por isso que eu digo, que eu falei na quinta-feira aqui agora, a gente não pode dizer assim: pastor, e realmente o coração do homem é maligno, e o desejo do coração do homem é voltado e inclinado para as coisas do mal. A própria palavra de Deus fala isso. Mas por que o homem se volta tanto para as coisas do mal, tanto para as coisas do mundo? Sabe por quê? Porque ele busca isso. É ou não é? Minha esposa falou uma coisa que é verdade hoje dentro do carro. Uma pessoa depressiva, sabe por que ela é depressiva? Porque ela vai na rede social, meu amigo, olha as páginas que ela curte: antissocial, depressivo. Sim ou não? É ou não é? Ela busca aquilo, é obrigada ela a ser depressiva, porque tudo que alimentamos cresce. Busca mais da palavra de Deus, meu amigo. Você vai ver se você vai ser uma pessoa depressiva. Ah, pastor, o meu passado. Tem nada de passado.
A Bíblia mesmo diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não diz mesma criatura, diz nova. As coisas velhas são passadas, se passou já era. Ele jogou no mar do esquecimento. Hoje somos nova criatura. As coisas velhas que estavam na nossa vida se passaram. Cristo fez tudo novo. Não tenho mais desejo pelo mundo, pastor. Amém. Você foi regenerado pela palavra. Cuidado. Você que tem depressão, você que tem complexo de ansiedade, você que tem esse tipo de problema, talvez é o que você está alimentando. É ou não é? O que a gente falou na quinta-feira? Os olhos é a porta do corpo. Tudo que a gente vai ver, com certeza vai entrar. E alimentando isso, meu amigo, alimentando esse desígnio, não há quem tire de dentro de você, a não ser a misericórdia de Deus sobre a gente. Amém? Infelizmente está sendo assim. Começa a se alimentar com coisas boas para ver. Começa a ver vídeos edificantes da palavra da verdade. Não vídeo motivacional. Não vídeo que vai mostrar para você que o depressivo, quando vai dormir à noite, é aquele que encontra um buraco escuro no seu peito. E a pessoa vai alimentando aquilo e realmente é assim. Pronto, ninguém mais tira isso da vida dela. Se alimenta com as coisas de Deus. Amém? Aí ele continua assim no 15. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou. Quem diga que a pessoa não tem capacidade de ser santa? Quem diz que a pessoa não tem capacidade de ser santo, meu Deus? A própria palavra diz que nós temos que ser santos, segundo aquele que nos chamou. Santo em todas as coisas, nos nossos procedimentos, do nosso entendimento. Sede santos assim como eu sou santo. Isso está escrito em Levítico. Deus fala para o povo de Israel: vocês têm que ser santos como eu sou santo. O que é santo? O que significa a palavra santo? Alguém sabe? Separados, irrepreensíveis. O que significa a palavra irrepreensível? Irrepreensível ou incorruptível, que é incapaz de deixar-se se corromper. Incorruptível, incapaz de deixar-se corromper. Uma pessoa pura, uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Até no dicionário Aurélio está escrito isso. Quando Deus mostra um povo incorruptível, santo e irrepreensível, é um povo que realmente nasceu de novo, um povo que está puro, que está lavado pelo sangue do Cordeiro, um povo que tem desejo e que ama as sagradas escrituras. Como falávamos nas reuniões passadas, os puritanos, quando sabiam que tinha um sermão para ser pregado, eles preferiam deixar o seu almoço de domingo para ir ouvir o sermão que estava sendo pregado, porque era tudo para eles. Eles viviam a palavra, meu Deus. O alimento da palavra trazia mais força do que o alimento que eles teriam que se alimentar no meio-dia. E hoje? Como é que é hoje? Não vou para a igreja não, tem tanta coisa para fazer. É Marta. Tem muita Marta assim dentro da igreja. E coloca muita Marta assim. É ou não é? Quantas Martas que existem dentro da igreja hoje? Marta, Marta, anda tão afadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado. Não vai ser tirado. Quando você vem para a igreja por interesse à palavra e não pelas bênçãos, por isso tem muita gente dentro da igreja morta espiritualmente falando, porque o desejo nunca foi palavra. O desejo dela é que ela venha ser convencida que Deus chamou ela na igreja para resolver as suas questões morais, meu Deus, os seus problemas, as suas diversidades. E não foi para isso que Cristo te chamou. Se você, cristão, que está começando hoje dentro da igreja, entendesse que você sai do mundo, se reconcilia com Deus, faz uma aliança com Ele, que o seu problema vai ser maior dentro da igreja do que no mundo, você começaria a se preparar agora. Aqueles que querem ter uma vida de piedade, considere o perseguido. A própria palavra de Deus fala isso. Quer ter uma vida de piedade? O que é vida de piedade, pastor? Uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santificação com Deus. Aqueles que querem ter isso na sua vida, pode se considerar perseguido, e vai ser perseguido. Pastor, não acontece nada na minha vida, a minha vida é tudo mil maravilhas. Meu amigo, começa a se preocupar.
Não foi para isso que Ele te chamou, não. Ele te chamou para padecer por Ele. Está escrito na palavra. Você não foi chamado apenas para crer. Pastor, eu creio em Deus. Até o diabo crê, e a Bíblia diz que além de crer, ele estremece. É mole? É mole o diabo ter atitude melhor do que muitos cristãos? Porque além de ele crer, acima de tudo, ele estremece na presença de Deus. E a Bíblia mesmo fala: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Ou seja, quando Deus está no meio da congregação, tem que ter reverência à palavra dele. Pastor, Deus está aqui? Claro que está. Ele é formado através da palavra da verdade. Como é que eu sei que Deus está aqui? É através da palavra. Não é através de falsa profecia, como a Bíblia condena. É através das sagradas escrituras, através da palavra da verdade. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. A própria palavra diz que a verdade é que liberta. A verdade, não tem outra maneira de você ser liberto, meu amigo. Pode chegar aqui: pastor, faz uma oração na minha cabeça, eu preciso ser liberto. Se não colocar a palavra da verdade em prática, para nada aproveita. A minha oração vai ser apenas falácia, eu apenas conversando com você. Tem muita gente que foi moldada e mudada pela palavra, não precisou o pastor botar a mão na cabeça de ninguém. Ou não é? Quem aqui foi assim? Hein, gente? Pode levantar a mão. Pastor, depois que eu comecei a ouvir a palavra da verdade, a minha vida, os meus pensamentos, a minha visão foi outra acerca do Evangelho. Hoje eu não desisto por nada. Ou não é? Hoje eu não nego aquele que nunca me negou. A Bíblia mesmo fala que Deus entregou o seu Filho unigênito em amor ao mundo, em amor aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados, segundo a presciência de Deus. Cristo foi entregue em amor a gente, meu amigo. Se você se considera um eleito, Ele morreu por você, para que você tivesse vida, para que hoje você pudesse viver a vida de Cristo. Se Ele morreu a sua morte, sim ou não? Agora, a Bíblia mesmo fala que quanto ao tratado passado, tanto que a gente fizemos no passado e hoje estamos na igreja e voltamos a fazer as mesmas coisas, colocamos a Cristo, meu amigo, como vergonha, ao nosso opróbrio, e crucificamos Ele novamente. O homem que está na igreja e constantemente peca, a mulher que está na igreja e constantemente peca, você não sabe, mas a Bíblia mesmo fala que você está crucificando Jesus de novo. De novo, a mesma coisa. Você está sendo como aqueles romanos do passado. Crucifica. Pastor, eu não tenho coragem de falar isso para Cristo, mas faz com as suas obras. Pastor, eu não tenho coragem, se eu tivesse naquela época, falar crucifica Cristo, mas está fazendo com as suas obras, meu filho. Está fazendo com os seus pecados de estimação, como a gente sempre fala. É a mesma coisa. Não tem diferença de pensamentos. Crucificamos hoje Cristo através dos nossos pecados. E infelizmente é o que está acontecendo na vida de muitos. Não é? A Bíblia mesmo fala, Paulo mesmo falou: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Os judeus falaram para Paulo: de modo nenhum. Como pode nós que morremos para o pecado voltar a praticar os mesmos erros? Você morreu para o seu pecado? Sim ou não? Como é que você pode voltar a praticar os mesmos? Você morreu para o seu pecado? Como é que pode voltar a praticar os mesmos? Por isso que Cristo falou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro sentiu aquilo na alma dele, porque sabia que dali a pouco iria negar Jesus. Pedro não tinha esse consentimento dentro dele, mas Jesus sabia. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, aonde quer que o Senhor vá, eu vou estar também. Eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Pedro corta a orelha de Malco naquele monte. Jesus fala: Pedro, não precisa disso. Se fosse possível, eu mandava 1/3 dos anjos vir na terra e fazer isso que você fez. Mas nós não se comparamos a ele. Pedro colocou de novo a orelha na cabeça de Malco. Não precisa disso.
Pedro estava revelando o velho homem que ainda existia dentro dele, pelas más obras, pelo que Pedro fazia no passado, um homem explosivo, um homem que no momento vomitou o que estava dentro dele. Infelizmente a gente faz isso, todo dia, toda hora, nós negamos a Cristo, nós rejeitamos a Cristo, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, todo mês, todo ano, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes infames, fizemos as mesmas coisas, sim ou não? Pedro mesmo fala, vocês não podem voltar a praticar as mesmas coisas do passado. Entenda, para que um homem nasça de novo, para que ele seja conhecido como um homem digno diante dos olhos de Deus, ele tem que nascer de novo, amém? Aí diz assim, versículo: sede santos porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, olha só, vou ler de novo, presta atenção. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outras palavras, Pedro está falando assim: vocês estão baseando a sua fé, ou a fé de vocês em Cristo Jesus, aquele que não faz acepção de pessoas no julgamento, aqueles que vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo o que essas pessoas estão retendo, segundo o que essas pessoas estão fazendo. Vocês têm manifestado a sua fé nele, então vocês têm que andar como forasteiro, peregrino em temor. A sua peregrinação nessa terra tem que ser temendo a Deus. Por isso que a Bíblia mesmo fala em Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Temer a Deus é temer, é ter temor à palavra de Deus, é saber que cada pecado que nós cometemos, meu amigo, não cometemos apenas da boca para fora, mas estamos sujando a casa do Eterno. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus e que Ele habita em vós? Estamos manchando a casa de Deus, o santuário dele, meu Deus. Como é que Deus pode entrar? Você mesmo não tem coragem de entrar na sua casa suja, é ou não é? Você não tem coragem de pedir para um caminhão de lixo depositar todo o lixo dentro da sua casa e você, está tudo bem, é ou não é? Tem gente que faz isso com a casa de Deus, cheio de resquício do mundo, cheio de lixo, e chega diante de Deus: está tudo certo, meu Deus, está tudo bem. Está nada. Deus está assim para muitas pessoas, ó. A própria palavra fala isso. Isaías, esse povo, Isaías, que está jejuando, eles estão jejuando por seus interesses próprios. Eles até têm prazeres, está em Isaías 58. Eles até têm prazer, Isaías, na minha lei. Eles até se assentam para ouvir as palavras da verdade. Até o coração deles estão nos meus caminhos. Mas vós jejuais pelo interesse de vocês. Vocês estão jejuando pelo que vocês querem. Certa vez eu perguntei para uma menina, eu falei assim: todo jejum que você faz, Deus ouve? Ouve, pastor, porque é jejum. Tem certeza? Tenho certeza. Você jejua para quê? Falei para ela assim: olha, eu jejuo para Deus abrir uma porta de emprego, às vezes uma doença. E cadê o jejum para remissão de pecado? E cadê o jejum para quebrar a carne? Está vendo como até o jejum do povo é por interesse? É ou não é? Você está vendo que até o jejum que o povo faz é porque quer barganhar Deus e não é para quebrar carne? Aí tem igreja que faz a campanha dos 7 dias de jejum da libertação, os 7 dias de jejum do abrir porta, meu Deus, é ou não é? Tudo por interesse próprio. E ninguém fala assim: eu vou jejuar hoje para que Deus abra a minha mente para falar. Eu vou jejuar hoje para que o entendimento da minha cabeça, da minha mente se abra para o Evangelho de Cristo, porque eu preciso ser regenerado, eu preciso ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Não há mais isso no meio do povo de Deus. O interesse do povo está se elevando muito mais do que o desejo pelas sagradas escrituras, meu Deus. Cadê o desejo pela palavra do povo hoje em dia? Outrora éramos rebeldes, outrora estávamos na concupiscência do nosso coração
Hoje nós conhecemos a verdade, amém? Hoje nós sabemos que a palavra mesmo fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazem tudo para a glória de Deus. Se tudo que você faz não glorifica o nome dele, sinta-se como nércios e bastardos, sinta-se como se Deus não estivesse ouvindo a oração pútrida de vocês, porque toda a oração que tem que ser feita, tem que ser por misericórdia a ele. Meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, porque a minha alma desfalece no pecado. Davi muitas vezes falava para Deus: os meus ossos estão se quebrando pelo pecado, meu Pai, tenha misericórdia da minha vida, porque eu não sou digno nem de olhar para a luz do dia, porque até aí eu consigo ver o Senhor. Cadê as pessoas assim? Cadê as pessoas que são constantes nas suas orações, com desejo de buscar Deus e não de barganhar Deus? Cadê a oração sincera, meu Pai? Quer conhecer um homem de Deus também? Tenta colar na hora que ele está fazendo uma oração, para ver quais são as palavras que saem da boca dele. O homem de Deus é como o publicano, que bate no peito e diz: eu sou pecador, meu Pai, eu não mereço estar aqui não, eu não mereço ver a tua glória, meu Deus, porque a minha carne desfalece no pecado. Nós não somos como aquele fariseu religioso que falava: eu estou dentro da igreja, Deus tem que me ouvir mesmo, porque eu dou o meu dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana, eu tenho constante oração. Jesus fala: quem vocês acham que foi dessas orações considerado como justo? Quem está saindo justificado dessa oração é aquele que se considera como lixo. Por isso que Paulo mesmo falava: o nosso passado é como esterco, as coisas passadas são como esterco, não podemos voltar para o lixo da concupiscência do nosso coração, temos que voltar a ter uma nova vida. Seguir a Deus requer sacrifício, seguir a Deus requer sacrifício. O homem que vem para a igreja, a primeira luta constante dele, sabe qual é? Não é contra o diabo, é contra as suas próprias vontade, sim ou não? Porque quando você sai do mundo, ainda você tem desejo. Você vem a primeira vez para a igreja, saiu do mundo totalmente bagunçado, era uma pessoa que fazia tudo de errado, veio para a igreja, não tenta querer lutar contra o diabo assim não, meu amigo. Luta contra o seu próprio coração e você vai ver Deus agir na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão com sono? Paramos aonde? 18, né? Deixa eu achar aqui. Diz assim, 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, a vossa esperança estejam em quem? Aí ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência ao quê? A purificação vem pelo quê? Pela palavra da verdade. A purificação vem pela verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de a qual vive e permanece eternamente. Amém? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você tem fé por Deus e não por você mesmo. A Bíblia mesmo diz que a salvação vem por Cristo Jesus, por intermédio dele, não vem de vós, é dom de Deus. Salvação vem por ele. A fé na nossa vida vem por ele. Por isso que eu digo, quer ter os benefícios espirituais de Deus, é somente buscar ele, e não vai lhe faltar nada, meu amigo. Pode lhe faltar tudo dessa terra, desse mundo. Você pode padecer, você pode passar necessidade, você pode andar debaixo de uma ponte, você pode morar na rua, você pode fazer o que for, mas não deixa faltar o Espírito Santo dentro de vocês. É a maior garantia que tem na vida do homem, maior garantia de vida. O homem com o Espírito Santo, ele tem tudo. Amém? Então 3 coisas Pedro mostra aqui, através dessa passagem que eu li.
a necessidade de santificação pessoal, que o homem se santificar, a importância de reverência, tanto na palavra de Deus quanto com o próprio Deus. Reverência é ter temor a Deus e ter temor à palavra dele, e também o amor entre os cristãos, que isso a cada dia que passa vai se esfriando. Ter um amor ardentemente, amai-vos com esse pensamento. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, semelhante o primeiro, amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha, o amor ao próximo como é semelhante a amar a Deus. Como que você pode dizer que se você ama a Deus a quem você não vê, se você odeia o seu irmão a que vê, você se torna um mentiroso? A própria palavra de Deus fala isso. Nós mentimos nessa parte. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas eu não gosto daquela pessoa. Então você não ama a Deus não, porque você não vê Deus, não é? E aquela pessoa você vê. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Nós temos que amar de Deus de todo o coração. Amém? Para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 22, 10. Você só volta, está em Pedro, volta, vai para frente uns 3 livros. Olha o que diz aqui. Essa, meu amigo, os religiosos tapam os ouvidos, não querem saber da verdade. Quando eu digo para você, você que quer viver no pecado, pastor, eu estou na igreja, mas eu até gosto da palavra, mas eu não quero sair do pecado não. Eu aconselho você a ficar no mundo. Eu aconselho você a viver no mundo, não dentro da igreja. Por quê? Porque eu vou mostrar para você aqui na palavra. É duro o que eu estou falando agora? É duro ouvir o que eu estou falando agora, mas não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus que fala isso. Eu estou dentro da igreja, pastor, eu gosto do momento da palavra, gosto do louvor, mas eu não quero largar o pecado lá fora. Então viva no mundo, não viva dentro da igreja. Se você não teve um novo nascimento, considere como uma pessoa ainda escolhida pelo mundo, e não escolhida para ter uma nova vida. Porque se Cristo te chamou, é mudança total, é armar com o pensamento de Cristo, é amor fraternal, tanto no procedimento da mente, como nas suas atitudes. Amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 10. Olha só, todos acharam? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo o quê? Um imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue ao quê? Santificar-se. O imundo continue na imundícia, o impuro continue na impureza do seu coração. Continue. Pastor, estou no mundo, mas eu estou na igreja. Não, fique no mundo. Sabe para quê? Já falamos isso aqui muitas vezes. Para não chegar no último dia e não ter desculpa. Meu Deus, eu estava na igreja, eu ouvi a tua palavra, mas eram momentos de fraqueza, eram momentos que eu caía, meu Deus, eu não conseguia me levantar, eu não tinha força para voltar. Não tem desculpa. Talvez é o que você anda se alimentando escondido, que está fazendo você cair e você não consegue mais ter força para voltar. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Busque a Deus todo dia, toda hora. Busque conhecer a Deus. Isaías mesmo falou, está na palavra dele: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Não podemos descansar nossa alma sem que se manifeste sobre nós, sem que a glória dele desça sobre nossa vida, meu Deus. O imundo se torne cada vez mais imundo. Volta a frisar o que a gente falou aqui desde o começo da reunião. Não pode andar dois juntos se não estiver em concordância. Você não pode servir aos dois senhores, meu Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve o mundo. Não pode servir a dois senhores. E a gente bate nessa tecla, e a gente é odiado por isso, porque nós pregamos sobre pecado, mas o homem não quer largar o pecado. Nós pregamos sobre a ira de Deus sobre o pecador, mas o homem não quer saber. Ele quer viver em constante coração, no constante coração dele. Deus me aceita como eu sou. Me mostra onde está na Bíblia isso. Mostra onde está escrito isso. Ah, pastor, Deus me aceita da maneira que eu sou. Não está escrito isso na palavra de Deus, não. Por isso que ele diz que tem que ser uma nova
criatura. É duro que eu estou falando? É. Eu queria falar isso? Não. Mas eu sou como Paulo. Ai de mim se eu não pregar o... Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim, meu amigo. Eu prefiro perder amigos, mas não perder minha salvação. Seja assim. Prefere você perder amigos pela palavra da verdade, mas não perca a sua salvação por isso. Por quê? Porque no último dia a Bíblia mesmo fala que Deus não vai levar em consideração o profano, porque nem mesmo aquele que não poupou o seu filho e os anjos, lançando antes ao Hades, ao inferno. Imagina a gente que é mero pecadores, meu Deus, diariamente, que pecamos constantemente, mas temos que renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, para que Deus tenha misericórdia da gente. E Ele mesmo falou para Moisés: eu vou ter, Moisés, misericórdia de quem eu tiver e pronto. Eu vou me compadecer de quem eu quiser se compadecer e acabou. Porque o homem diz assim, então porque ele se queixa a si mesmo? Por acaso pode o vaso falar pro oleiro: por que me fizesse assim? Não pode não, é ou não é? Os vasos de ira, os vasos de honra e os vasos de desonra. Isso tudo que eu falei agora é o que a palavra fala. Nada que eu falei provém de mim. Me desculpe, meu amigo, se machucou você, me perdoa de todo o coração, mas eu não posso reter esse evangelho. Eu jamais posso esconder a verdade de você. Quer saber se você tem um bom amigo, um melhor amigo? O melhor amigo é aquele que fala a verdade, por mais que você não goste. Amém? Entenderam a palavra? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.